Faz um vídeo sobre a proibição do uso de celulares nas escolas. A não ser que você esteja morando em uma caverna, não deve ser novidade para ninguém que o presidente sancionou uma lei que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos portáteis dentro das salas de aula, públicas e particulares, inclusive nos recreios e nos intervalos. E a proibição vale para a educação infantil, fundamental e ensino médio. E os celulares só vão ser permitidos para casos como acessibilidade, riscos de perigo, saúde e, obviamente, para fins pedagógicos. Como no meu caso, gravar os meus videozinhos para a internet. Brincadeira? Nem tanto. Então, para quem está reclamando muito que brigou-se pra caramba para que a gente pudesse ter o uso de tecnologia dentro da escola para a aprendizagem e agora eles estão restringindo, proibindo o uso de aparelhos eletrônicos para fins estritamente pedagógicos, pode. Que é justamente a lógica de utilização da tecnologia em sala de aula, para fins pedagógicos. Fora que isso também tem sido uma tendência mundial, que é deixar de colocar as crianças e adolescentes em uma constante exposição a fatores que causam a eles ansiedade e também tira o foco da aprendizagem. E é claro que mesmo tendo a maior parte da população apoiando as restrições de uso de celulares e aparelhos tecnológicos portáteis dentro de sala de aula, a gente tem uma galera que é contra essa lei, dizendo que o celular pode ser utilizado como prova contra os professores que estiverem em sala de aula desviando-se das suas funções. Mas enfim, quem é professor sabe que de fato existe um problema muito grande quanto à utilização constante por via dos alunos dos celulares em sala de aula. O que não falta é relatório indicando a falta de concentração e a distração de diversos alunos durante as aulas devido ao uso desses aparelhos. Então, enquanto o período letivo de 2025 não começa, as escolas estaduais e municipais têm esse período aí curtíssimo para tentar se adequar à legislação. A parada é que já existem leis similares em âmbitos municipais e estaduais de proibição do uso de aparelhos celulares dentro de sala de aula. E a maior parte das escolas dessas localidades não conseguiram se adequar direito não. Isso porque as tarefas para a proibição entram no quadro pessoal da escola. Tarefas que às vezes a escola não tem condições de suprir. Afinal, as escolas também têm diversos outros problemas estruturais e conjunturais que tem que estar resolvendo ao mesmo tempo. Fora que, o que acontece com um aluno que descumprir a regra? A lei não prevê sanções específicas nenhuma para o aluno que estiver desobedecendo a regra à lei. Na verdade, a lei ela dá autonomia para as escolas lidarem com essa situação. Tipo estabelecer protocolos de armazenamento dos celulares na entrada da escola e que serão devolvidos no fim do dia. Mas se o aluno se recusar a colocar o seu celular no armazenamento que a escola destinou para isso, a escola não pode proibir o aluno de assistir a aula de qualquer jeito. E como faz quando o professor pega o aluno utilizando o celular dentro de sala de aula? Um monte de advogado aí nas internets já disse que o aparelho celular é algo privado e o professor simplesmente ele não pode tomar do aluno. Então, o professor ele vai pedir educadamente para o aluno guardar o celular e explicar sobre a lei e o respeito às regras. Por fim, registrar o incidente no seu diário ou em um relatório. Mas e se ainda assim o aluno não parar de usar? O professor vai reiterar o pedido, notificar a coordenação, a direção e aplicar as medidas disciplinares previstas na política da escola. Ou seja, temos o professor aí na linha de frente, se indispondo todo o santo dia com os alunos. E se você procurar notícias aí na internet, você vai encontrar com extrema facilidade recorrentes notícias sobre professores que foram agredidos por tentarem fazer com que o aluno não utilizasse o celular dentro de sala de aula. Mas com essa lei federal, na prática, como é que vai ser? A gente vai ter aqueles conflitos no começo e depois as coisas vão se adequar? Ou vai ser todo o santo dia o professor batendo de frente com o aluno, como já é,
pedindo para o aluno tirar fone de ouvido para prestar atenção na aula ou fazer as atividades e se concentrar naquilo que ele está fazendo, parar de jogar Free Fire, que eu não entendo, o aluno vai para dentro de sala de aula, senta no fundo para ficar jogando, em vez de estar assistindo a aula. Porque o que de fato acontece é que esse aluno que está lá dentro de sala de aula, desrespeitando o professor, é porque nem a família consegue ter controle sobre essa criança e adolescente. Ou passa pano para a criança e o adolescente que está desrespeitando o professor dentro de sala de aula. E muitos professores, após pedirem para o aluno guardar o celular e ele não guardar, eles vão fazer vista grossa ao invés de estarem se indispondo com um aluno encrenqueiro. Muitos professores vão querer ter paz ao invés de razão. Porque depois não tem nenhuma lei que garanta a sanidade do professor com um plano de saúde para que ele tenha um psicólogo, um psiquiatra para acompanhar todas as mazelas que vão acontecer com a mente dele pelo que ele está passando dentro de sala de aula. Então aqui a ideia é o professor ter mais uma atribuição, que é a de fiscalizar o uso, coisa que ele já faz dentro de sala de aula, coisa que a gente deveria ter um acompanhamento da família, uma orientação da família para que aquele aluno não faça isso. Mas como é que se faz esse tipo de coisa com os alunos que têm famílias desestruturadas? Violência doméstica, conflitos de todo o tipo, abandono dessas crianças. A gente sabe, tem muito pai e mãe solo aí que tem que trabalhar e o filho às vezes fica em casa sozinho, a gente sabe. E isso causa problemas emocionais, problemas comportamentais e dificuldades na escola. E as causas disso são várias. Desafios econômicos, desafios sociais, a ausência de um ou os dois responsáveis. Então, essa lei ela deve vir acompanhada com uma série de outras medidas que visem resolver essa enorme quantidade de outros problemas, que não são apenas na escola, porque muitos dos problemas da escola são reflexos dos problemas existentes na sociedade. Mas e vocês? O que vocês pensam disso?